extra, procura-se um novo relator. Esse é o papo quando a gente fala de PL das fake news. Pois é, aquele assunto que já há anos é debatido, que já tem um relator dentro da Câmara dos Deputados, o assunto que também era do Senado, e meio que juntou um texto no outro e virou PL das fake news. O presidente da Câmara, Arthur Lira, está em busca de um nome com um perfil mais neutro para ser o relator da nova versão desse projeto de lei das fake news. Olha ali, Théo Cury aparecendo aqui no meu cantinho. O que tu estás pegando aí, Théo Cury? Eu tô... Cadê o enquadramento na 2 aqui? Eu tava aqui na minha. E aí, Théo Cury, de repente, dá uma chegadinha, meu querido. Tu já tá querendo ver o que eu tô lendo aqui do texto, né? O que a gente vai falar aqui da apuração do Pedro Venceslau é porque ele é CDF, ele quer se adiantar ao assunto. Vamos então com eles, com o Théo Cury e também Débora Bergamasco. Que papo é esse, minha gente? Vou começar agora contigo mesmo, hein, Théo? Você ficou me olhando, eu me senti aqui forçada a começar contigo. Já existe um relator, ele tem nome Orlando Silva, dentro da Câmara dos Deputados. É um assunto que já há um tempão está rolando, ele já deu várias entrevistas explicando tudo mais. Aí, de repente, olha assim, obrigada, a gente te liga, pode deixar seu currículo, a gente te liga qualquer coisa, e vão atrás de um outro relator? Como assim? Para fazer andar e para ter um jeito de lidar com esse tema diferente do que vem sendo feito até agora. Eu acho que o que mais chama atenção nesse caso, obviamente a parte política a Débora pode mergulhar muito mais, mas eu acho que o que chama atenção nesse caso é uma corrida, e eu comentei isso aqui ontem ao longo da programação da CNN, uma corrida para ver entre o Legislativo e o Judiciário quem é que vai dar a palavra final com relação às regras para o uso das redes sociais e da internet no país. É um tema que vem há muito tempo aguardando uma definição clara por parte do Congresso Nacional e é um tema que o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral flerta com frequência. Principalmente quando se trata de eleições, o Tribunal Superior Eleitoral é o poder que vem, não o poder obviamente, mas é o órgão responsável por analisar o que pode atrapalhar ou não o equilíbrio das eleições no país, sejam as eleições municipais, sejam as eleições gerais, as eleições nacionalizadas. Então esse tema com frequência é tratado pelo TSE em anos eleitorais e, obviamente, causa um desconforto muito grande nos parlamentares, nos deputados e nos senadores que falam que essas decisões, ou seja, essas regras, não podem ser estabelecidas por resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Dito isso, quando vem um caso a público, um caso polêmico como esse, fica todo mundo à espreita de ver quem que vai dar o primeiro passo para tentar resolver o problema. E existe um problema. Há uma falta de regulamentação que, inclusive, possa embasar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Só que isso tem que partir do Congresso Nacional. Acontece que está patinando o PL das fake news no Congresso há muito tempo. Desde o ano passado, está tudo parado. O Supremo Tribunal Federal dá sinalizações que vai colocar para votação esse tema lá no STF, decidido entre os 11 ministros. E, obviamente, causa um incômodo entre os deputados e os senadores. A gente volta para aquela queda de braço e aquela guerra, cabo de guerra, para ver de qual assunto vai ser tratado por qual poder, se pelo Legislativo ou pelo Judiciário. Aconteceu com a definição de uma data para demarcar terras indígenas no marco temporal, aconteceu com a descriminalização ou não do aborto, com a descriminalização do uso de droga para consumo pessoal, ou seja, sempre que surge um caso polêmico que motive, que faça parte de um determinado tema caro para A ou B, o Supremo Tribunal Federal ou tem que julgar e o Congresso Nacional ou tem que fazer uma lei, determinar as novas regras ou mudar uma decisão do Supremo Tribunal Federal quando está descontente. E isso volta a acontecer nesse caso. Então começa agora uma corrida para ver quem que vai dar a palavra final com relação à regulamentação das redes sociais, das mídias e do uso e das responsabilidades, mais importante do que outra coisa, das plataformas e das big techs no uso das redes sociais. Então foi dada a largada e agora a gente vai ter que ver se a palavra final será do Congresso ou do Supremo. Pois é, um projeto de lei, minha gente, sempre rememorando aqui que é importante, que começou em 2020, esse dentro da Câmara dos Deputados, que já passou pelo Senado. Mas aí tem gente que diz assim, nossa, mas é tão pouco tempo, caramba, nem tiveram tempo para...
4 anos de PL das fake news dentro da Câmara dos Deputados, desde 2020. Começou pelo Senado em 2020, foi para a Câmara ainda em 2020 e desde então está lá. Mas não é o primeiro assunto relacionado a isso, o de 2020. Em 2015 tem PL, minha gente, porque eu fui lá caçar, pesquisar. Desculpe, a gente é um pouquinho interesseiro nos assuntos, somos jornalistas, desculpem a existência da imprensa. Eu fui lá, 2015 tem assunto também, tem PL que não foi aprovado. Tem coisa de 2017, de 2018, 2019. E eles foram meio que colocando, né, Débora Bergamasco e Théo Cury, nesse texto do projeto de lei das fake news também um pouquinho de outros textos. Tem até uma palavra diferente que agora eu esqueci, que foi quando você... apensados. Os textos foram apensados. Um texto de cá foi colocado no texto de lá. Então, já são 4 anos desse assunto dentro da Câmara dos Deputados. A gente sabe que o que eles querem, eles votam. Né, Débora? E que houve uma tentativa de trazer a plenário esse assunto e aí não foi adiante porque não havia um consenso. Vocês se lembram, né? A gente ficou acompanhando e disseram, não tem consenso para votar, não vamos colocar. O assunto não é pautado, Débora, mas porque Arthur Lira tem medo de não conseguir vencer nessa votação. Como é que eu vou colocar um negócio que não vai adiante? Nesse momento, parece que a discussão, Elisa, esfriou um pouco mesmo, até porque o governo sabe que se colocar do jeito que está, com a relatoria do deputado Orlando Silva, o texto da maneira em que se encontra, não tem votos. Eles não têm votos nem para aprovar, tentaram já há poucas semanas aprovar um pedido de urgência, nem isso eles conseguiram para que o projeto tramitasse mais rápido no Congresso. Nem isso eles conseguiram, então não tem voto. Você pautar para simplesmente ser vencido no voto pela direita também não faz tanto sentido. Mas, de certa maneira, há um consenso de que algo precisa ser discutido e algo precisa ser feito. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem essa consciência e tem também esse feedback, esse retorno dos próprios parlamentares. Por que agora surgiu essa ideia de, eventualmente, retirar o deputado Orlando Silva da relatoria deste processo? Muitos parlamentares acreditam que ele poderia estar contaminando a discussão com um viés muito ideológico. Por quê? Porque Orlando Silva é um crítico das big techs, das grandes empresas. Então, colocar alguém mais neutro significa alguém que daqui para frente, né, que seja assim, alguém que não já tenha uma pré-concepção sobre o papel das big techs, crítica às big techs. A gente está falando das plataformas digitais, Google, enfim, Facebook, Twitter, Meta. X, né? Isso, exatamente, as big techs. Então, seria alguém que fosse um pouco menos contaminado ideologicamente, ou seja, que tivesse um lado menos explícito, digamos assim, porque nesses 4 anos Orlando Silva fez críticas importantes. Inclusive, quando começou essa história de PL das fake news, o Google chegou até a colocar ali em primeiro nas suas buscas um texto bastante crítico em relação a esse projeto de lei. Então, algo ali até, enfim, que eles escolheram colocar antes em qualquer pesquisa que você fizesse para orientar ali a informação que eles gostariam de dar mais destaque. Então, o que pode ser feito neste momento? Como você disse, né, muito bem, esse texto ele foi sendo apensado com vários outros assuntos, então você discute regulamentação de redes sociais e você discute também direitos autorais. Então, só para dar 2 exemplos assim, ficou gigante esse projeto de lei, uma possibilidade, fatiar os temas, por exemplo, discutir, eu trouxe até a fala do deputado de direita, Sócines Cavalcante, que é do PL, que fala, não, olha, para mim discutir direitos autorais e inteligência artificial eu topo, não vamos discutir regulamentação da mídia. Então, de repente, fatiar e diminuir o número de assuntos pode ser uma escolha desse possível novo relator, por exemplo.
Aí os eleitores pensam, será que eles querem a retirada de Orlando Silva para ter alguém mais neutro ou para abastecerem os interesses particulares deles, os interesses empresariais e tudo mais, né? É bom o eleitor ter esse tipo de olhar crítico nesse assunto.